Salve, salve, estagiário, estagiária! Chegamos para mais um Estagiários Podcast. Ao meu lado, ele, Thiago Maroto. Pode falar, que eu sei que você quer falar o Magnético? O Magnético, não Na tem parte jeito. de trás ou Só da frente? minuto. O cara já começa com uns papos estranhos, mané. Depende do... Você começa com esse negócio de magnético. De onde você tira esse magnético? Ah, muitas vivências, né? Vivências do quê? Ah, muitas noites em Miami, né? Muitas coisas que é assunto para outro dia. Mas deixa eu te falar um negócio. Quando a gente aparece... Coisas boas acontecem. E olha, aquela coisa, né? Cada semana um convidado, um melhor do que o outro. E hoje, cara, sou suspeito pra falar que é meu amigo. A gente gosta, quando tem a resenha com um cara legal, é bacana. Que é o caso de hoje, um baita de um profissional. E um cara que é meu parceiro, que é meu amigo. Várias histórias, aí facilita. Várias histórias, facilita. A gente consegue arrancar dele algumas coisas que talvez ele não falaria. Não, mas tem que ter calma. Calma. Inclusive, eu quero saber... Tô brincando, essa que eu não conto. Simplesmente com um dos... Eu vou aqui puxar a sardinha assim. Um dos melhores setoristas Sem desse dúvida. Brasil. Kaique Silva, seja muito Nossa, bem-vindo, grande. irmão. Bem, gente. É o homem. Abraço pra vocês. Baita honra estar aqui. Baita honra. Ainda mais conversar com um baita amigo que eu tenho e admiro pra caramba seu trabalho. Pô, também. obrigado, irmão. Acompanho pra caramba. Até falei pro Léo que, cara, os cortes de vocês estão aparecendo pra mim o tempo Pô, todo. que bom. E vocês estão voando. Então, uma baita honra estar aqui. Não tinha nem roupa. Peguei a melhor possível pra vir. Eu esqueci, inclusive, de terno e gravata pra estar aqui com vocês. Bora lá. Valeu, irmão. É isso, cara. Ó, e antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos fazer aquela lembrança importante Trajado. pra você que quer fazer aquela fezinha, tá? Aquela fezinha no seguinte sentido. Aquela coisa pra brincar, né? Entretenimento. Pra entretenimento, que é muito importante, que é bacana, sempre com responsabilidade. Então você que quer fazer aquela aposta esportiva, vem nesse QR Code aqui e vai na Aposte Fácil, né, Tiagão? Quais são as grandes diferenças da Aposte Fácil para as concorrentes? Cashback, pagamento antecipado, atendimento humanizado, não é robô, suporte 24 horas. Então, assim, quer vir na melhor casa de apostas do Brasil? Essa aqui, ó. Tô trajadão hoje. Aposte Fácil, vem no QR Code, no link na descrição também. E lembrando, pra maiores de 18 anos, não é pra ficar rico, é pra brincar e se divertir. Exato, lembrando que é isso que o Thiago falou, é aquela fezinha, aquele dinheiro que você ia, às vezes, brincar ali, jogar um futebol, vai lá, faz a sua fezinha, lembrando o seguinte, né, aquele clichê que é importante, perfeito. aquele bordão que é muito importante, aposta, Relaxa e joga. relaxa e joga. Eu errei de novo. Pô, tá? Parabéns, tem que cortar na edição, maravilhoso. Eu sou um bravo, De tem novo, jeito. lembrando que aquele velho bordão, Relaxa e joga. É isso, tamo junto. Caicão, Posso só te começar. corrigir um negócio que você falou? É que você falou que é um dos melhores setoristas do Brasil. Cara, a concorrência no São Paulo. a gente vai chegar lá onde eu tô hoje. A concorrência no São Paulo é meio desleal, cara. Só tem fera. Sou bravo, né? Só tem fera. Quando você pega um clube assim, igual eu já cobri o Corinthians também. Uhum. Quando eu cheguei no ambiente do Corinthians, cara, você olha Vessone, 45 anos só de Corinthians. Marco Belo, 55 anos de Corinthians. Cara, é uma loucura. Você fala, cara, como é que eu vou bater de frente com esses caras? Não bater de frente no sentido ruim. Sim, sim. Mas ali todo mundo fora do microfone, das câmeras, todo mundo é amigo. Uhum. Mas querendo ou não, todo mundo tá concorrendo ali pela mesma informação, Claro, seu, né? buscando informação, dando crédito pro colega sempre que a informação Nem é do todo próximo. mundo. Nem todo mundo, isso é um ponto importante. Mas, cara, quando você chega num clube que só tem cara fera, renomado, Eduardo Afonso, Gabriel Sá, que a gente trabalhou junto com ele, trabalho junto com ele até hoje, que é meu amigo particular também. Cara, se eu for citar aqui nome a nome, o André Hernan, que tem muita informação do São Paulo, Aline Fanelli, pessoal de rádio, Paulo do Vale, cara, é só nome fera cobrindo São Paulo. Então a responsabilidade é grande, cara. Ainda tem Chacon, tem Priscila, tem uma galera muito boa, o pessoal assim. da nossa turma, o pessoal da Só time arquibancada grande. tricolor. Só. Pô, o Chacon, eu trabalhei na Jovem Pan cobrindo o Corinthians, entrei lá como uma espécie de estagiário e tal,
e entrei na produção e o Chacon já era repórter do São Paulo. Depois cobriu o Corinthians, agora fui pro São Paulo e o Chacon continua cobrindo São Paulo. Priscila Sionães, referência. Então só tem fera, cara. Só tem fera. Mas eu acho o Kaique um dos melhores, assim. E o trabalho do Kaique é muito legal. Você vê, ó, ele passou Santos, São Paulo e Corinthians. Só o Palmeiras que você não fez ainda, né? Na época de web rádio, a maioria dos jogos que eu fazia era do Palmeiras. Então eu tenho uma caixinha, sabe aquela caixinha, tipo um quadro que você guarda rolha de vinho? Muita gente coleciona. Eu peguei aquele quadro, só que eu guardo pulseirinha de credenciamento. Que maneiro. E aí a maioria da primeira caixinha que eu fiz era a maioria pulseira do Palmeiras, porque na época de web rádio, quando eu tava na rede contínua, eu fazia muito jogo do Palmeiras no Allianz. E, cara, é muito interessante ver isso, porque quando um cara tá cobrindo um time, quando começa a cobrir, você tem que pegar a fonte, né? Você tem que pegar, fazer o relacionamento. E é muito difícil quando você fica aí 2, 3 anos já troca. Porque quando você tá começando esse relacionamento, aí você tem que ir pra outro time. Então, o Kaique, pelo trabalho que ele faz, é bem bacana. E pode falar. Só time grande. E assim, é legal o que ele falou da concorrência, porque automaticamente a concorrência eleva o teu próprio trabalho. Exato. Então, realmente, agora conhecendo você de perto, e com a referência que o Léo já trouxe, realmente é top 1. Top 1 ali da crônica e tem até uma cobrança, né? Se você for ver a questão da chefia, se você ficar trazendo toda hora informação só de terceiros, por mais que sejam pessoas muito bem informadas, renomadas e tudo mais, uma hora tem a cobrança, né? E a sua informação. Então, hoje eu consegui, já no São Paulo, construir uma fonte de confiança, de uma relação de confiança com algumas pessoas, e de vez em quando a gente traz umas informações bacanas. De vez em quando. De vez em quando. Mesmo. Bom, aquela pergunta clichê, que é a pergunta do estagiário, né? Canal Estagiários, pergunta do estagiário. Todo mundo tem uma história legal, ou da época que fez alguma coisa pela primeira vez, ou da época que é estagiário. Você tem alguma história, resenha, engraçada, legal, que você pode contar da época que você era estagiário, cara? Cara, tem uma história marcante, assim. Ela é uma história triste num contexto geral, mas é uma história marcante no sentido de que foi um dos principais acontecimentos esportivos da história, que infelizmente foi o acidente da Chapecoense. Sim. Eu trabalhava na revista Placar, eu era estagiário, e eu cuidava daquela parte da Placar que eu fazia, era o famoso agendão e tinha o resumão. Era assim, um resumo de todos os esportes possíveis, cara. Se você tinha que fazer uma agenda de todos os esportes possíveis, o que ia ter durante todo o mês, no próximo mês. Então era difícil você pegar informação de esportes que são menos badalados, mas você tinha que pegar a agenda toda. E o resumão era meio que um resumo de tudo que aconteceu no mês anterior até o dia do fechamento da revista. E eu comecei a fazer algumas matérias especiais também. E eu tava fazendo um compilado de estatísticas. E eu lembro que o último jogo da Chapecoense antes do acidente foi contra o Palmeiras no Allianz Parque. Foi até o título do Palmeiras Brasileiro 2016. Foi. E aí o Bruno Rangel tinha sido substituído e tinha meio que um burburinho lá do Bruno Rangel talvez ter tido um problema muscular pro jogo contra o Atlético Nacional na final da Sul-Americana. Eu falei, pô, será que teve alguma atualização? Os setoristas da Chapecoense, será que postaram alguma coisa? E eu fui procurar no Twitter. Naquela época, como é até hoje, o Twitter é a maior fonte de informação, assim, mais rápida, né? E aí eu pesquisei. Bruno Rangel Chapecoense. A primeira coisa que apareceu pra mim, e o detalhe é que eu fazia esse fechamento das matérias de madrugada. Porque às vezes tinha que esperar o último jogo da rodada pra você fazer o compilado de estatísticas e informações. Sim. E aí eu fiz por volta de 1h30 da manhã, mais ou menos. E o que apareceu pra mim, Rádio Caracol. E era uma foto de um radar, de um avião fazendo um movimento circular, assim, depois ia pra frente e sumia do radar. E aí quando eu cliquei na tradução, tava lá falando, a tradução dizia que o avião da Chapecoense tinha feito um pouso forçado. E a primeira pessoa que tinha postado alguma coisa sobre, que era o retweet da Rádio Caracol, tinha sido o Fred Bruno, agora apresentador do Globo Esporte, e na época eu tava voando no Desimpedidos. Sim. Ainda tava, acho que não tava ainda voando como ele acabou depois, né? Mas ele tava no começo ali, já era um nome que já tava bastante falado. E aí o Fred postou, e aí eu liguei o sinal de alerta. Eu entrei no site da Rádio Caracol e coloquei pra ouvir. E aí quando eu ouvi, o repórter era um repórter que estava falando ofegante. Eu não domino 100% do espanhol, mas alguma coisa dá pra entender. E o repórter ofegante e tudo mais, só que eles não falavam de pouso forçado, eles falavam de acidente. E aí eu comecei a postar também no meu Twitter. E aí algumas pessoas que estavam ali de madrugada, não era muito, e eu não era uma pessoa que tinha seguidor, eu tinha 100 seguidores. O pessoal começou a comentar.
cara, que irresponsabilidade, você tá repostando um negócio desse e tal. Porque o pessoal também não sabia se a Rádio Caracol era um veículo confiável. E aí no final deu no que deu. De madrugada, por volta das 3 da manhã, tô com a televisão ligada, a Lívia Laranjeira entra da porta do hospital, aí já começam as informações de alguns sobreviventes e tal. E aí eu acompanhei meio que em tempo real, assim. Eu não tinha acesso às redes sociais da Placar, por exemplo, senão teria publicado. Senão eu teria publicado alguma coisa do tipo, né? Então meio que a gente perdeu o timing ali da informação. Sim. Mas assim, também eu não tenho objetivo nenhum de dar o furo de reportagem de uma tragédia, porque nessa hora é mais responsabilidade do que qualquer outra coisa. Exato, você falou num ponto E eu importante. lembro, cara, pra você ver, me arrepia, porque eu lembro exatamente o horário. Porque nesse dia, eu não lembro o que aconteceu, que eu sei que eu fui dormir cedo. E aí, nesses grupos, assim, com os amigos, eu lembro que um amigo meu, que até infelizmente nem tá mais aqui, ele era exatamente 2h20 da manhã, ele mandou assim: pô, mano, vocês viram o que aconteceu? Ó, tá ligado? Mentira. Que é com a Chapecoense. E aí você falou do horário, exatamente essa janela de intervalo aí. E é o que você falou, né, cara? Às vezes é mais a responsabilidade, porque tem o familiar que fica pegando essa informação picada, e aí você tem que ter a responsabilidade com o cara, Sim. ao invés de simplesmente, vou fazer meu nome aqui, né? Teve uma outra situação que eu lembro, que foi de um outro acidente também, foi outra tragédia que aconteceu. Por sorte não aconteceu nada mais grave, foi só um acidente e depois tudo deu certo. Mas o Palmeiras ia jogar com o Barcelona de Guayaquil. Aí eu era estagiário da Placar também, só que eu já trabalhava em web rádio. O Palmeiras ia jogar com o Barcelona de Guayaquil, foi eliminado com o pênalti do Egídio que ele perde na volta. Só que no jogo da ida, o pessoal tava concentrado lá pro jogo. E aí eu recebo uma ligação do meu pai. O meu pai falou assim pra mim: cara, um amigo meu que é bombeiro há muitos anos em Barueri atendeu uma ocorrência na casa do Guerra, jogador do Palmeiras. O filho dele tá no hospital em estado grave. Eu lembro disso. E ele teve um afogamento na piscina. E aí eu publiquei nas redes sociais, publiquei no Twitter de novo. E aí, mais uma vez, cara, o que eu recebi de xingamento, gente falando que eu queria tumultuar o ambiente do Palmeiras. E no final eu confirmei a informação. Eu mandei mensagem pro Felipe Krieger, que era o assessor do Palmeiras na época, e ele me respondeu: tá confirmado, o Guerra tá voltando pro Brasil, não vai pro jogo. Eu publiquei essa informação, e ainda assim sendo atacado, xingado e tudo mais. Então foram duas situações. O filho dele morreu? Não lembro. Não, o filho dele depois ficou bem, deu tudo certo e tal. Mas foi uma festa na casa dele e tudo mais, a esposa se descuidou um pouco, a criança... E o menino caiu na piscina. Caiu na piscina e acabou se afogando. Então, você vê que algumas informações caem no nosso colo. Um amigo do meu pai de longa data, que sabia que eu tava começando no jornalismo, passou essa informação pro meu pai e meu pai me passou. Então, assim, às vezes a informação cai no nosso colo. Eu costumo dizer que não existe informação boa ou ruim, existe informação e ponto. E até aproveitando o gancho, eu vou bater numa tecla que foi a última informação que viralizou bastante sobre a questão da questão de saúde do Oscar. Cara, e eu queria saber a sua opinião. Você foi um dos poucos jornalistas que postou e falou nas entradas na TMC do tipo, cara, eu não vou ficar aqui falando se ele vai aposentar ou se ele não vai. Teve gente cravando 99% de chance de se aposentar. E quando cravaram não tinha nada certo. Não tinha nada certo. O que tinha era uma pressão, desde o começo tinha uma pressão da família. Sim. Pelo susto, pelo estado que todo mundo viu que ele chegou no hospital. O que aconteceu. E aí até não sei se fake news ou um desencontro de informações de que ele teria tido, de fato, uma parada cardíaca e tudo mais. Isso não. E eu vou pegar esse gancho. Primeiro, pra você, qual é o limite da informação? E falando sobre esse assunto específico, até se quiser inverter a ordem, não tem problema. O que de fato aconteceu com o Oscar, porque a rescisão dele não está assinada por uma questão do São Paulo, mas por culpa do São Paulo, da questão de falta de pagamento de alguns direitos dele. Mas de fato, ele vai aposentar, não vai aposentar? E o que aconteceu com o Oscar, né? Ele teve uma síncope vasovagal. Isso é praticamente o principal causador de um desmaio. Então o que ele teve basicamente foi um mal súbito. E eu soube dessa informação, o São Paulo soltou por volta de umas 4 da tarde. Eu recebi essa informação 10 da manhã, do mesmo dia que o São Paulo soltou. Só que como é um assunto muito complexo, é delicado, e eu preferia que fosse divulgado pelo São Paulo, porque eu sabia que o São Paulo só ia soltar quando tivesse autorização do Oscar e da família. Como eu recebi? Eu fui fazer um exame, eu passei por uma cirurgia recentemente, tinha que fazer uma bateria de exames. Dentre eles, eu tinha que fazer o teste ergométrico. Da esteira. E eu tava na esteira. E eu não tinha me apresentado como repórter, como jornalista, nada. Só tava lá como Kaique. E aí os dois médicos que estavam me atendendo, eles estavam conversando. Pô, você viu o negócio do Oscar? Foi no teste da esteira que ele passou mal. Aí o outro
perguntou, né? Mas foi muito grave e tal. Eu acho que ele vai parar de jogar pelo susto. Mas ele teve uma vasovagal. Aí na hora que acabou o teste, eu pesquisei. O que é vasovagal? A tal da vasovagal. Uhum. E aí eu até troquei figurinha com o próprio Gabriel Sacchi. Pra mim é uma referência hoje de cobertura no São Paulo. Eu falei, eu recebi que ele teve uma síncope vasovagal. E aí eu conversei com o pessoal da comunicação de São Paulo pra saber quando ia ter uma divulgação do que aconteceu com o Oscar. E eles falaram, ainda hoje a gente vai soltar. Eu falei, então, eu não tenho a menor pretensão de dar um furo de reportagem aqui com relação à saúde de ninguém. Eu vou deixar o São Paulo soltar. E aí, basicamente foi isso. Certo. E dentre isso, qual que é o limite da informação? Porque, cara, é muito complicado. Existem jornalistas, né, que vivem um pouco sobre essa questão sensacionalista e tudo mais, e que informação é informação. Eu acho que tem um certo limite, né? Queria saber a sua opinião em relação a isso. Não, eu concordo. Acho que tem um limite. Quando vai muito pro campo da questão pessoal, que pode afetar o lado pessoal de um jogador ou de um dirigente, a gente fica ali dando uma mapeada no espaço para poder ver até onde é o limite que a gente pode ir. Eu penso assim. Eu penso que a ética ela tem que vir acima de qualquer outra coisa. Sim. Nessa questão do Oscar é uma delas, por exemplo. Tudo bem que é importante o torcedor saber se ele vai se aposentar ou não. Mas a partir do momento que de repente você ouviu um boato aqui ou ali, é muito grave você falar que um jogador da prateleira do Oscar, que foi um baita nome fora do país, ele foi destaque no Chelsea. Jogou Copa do Mundo, né? A repercussão da sua informação ela pode ser muito grande. Eu posso cravar, de repente, não tendo a certeza, não tendo a confirmação de 2 pontas ou várias pontas da informação, eu posso cravar que o Oscar vai se aposentar e sua informação pode parar lá na Inglaterra. Porque é um ex-jogador do Chelsea, por exemplo. Então, acho que tem esse limite. Quando invade muito o espaço também pessoal, eu procuro... Salário de jogador, por exemplo. Eu procuro não externar. Se alguém me pergunta e eu sei a informação, tudo bem, mas eu prefiro não externar. Por uma questão de segurança mesmo. Todo mundo sabe que hoje a jogadorzada recebe uma grana alta. Mas eu prefiro não falar porque tem aquela questão de segurança. De repente o cara passa a ser visado na rua, não pode ter uma relação, uma vida social tranquila, uma vida tranquila para poder sair com os filhos, por exemplo, para passear, porque de repente pode acontecer alguma coisa. Então acho que isso é um limite. Teve uma informação, eu fui bastante massacrado ainda na época de Jovem Pan, quando eu cuidava do Corinthians, porque eu tive um erro de condução. Até por medo. Mas aí entra muito no campo do lado pessoal. Muita gente interpretou que eu queria falar uma coisa e na verdade eu queria falar outra. Era pandemia. O Campeonato Paulista só tinha voltado com todo mundo assinando o protocolo de segurança e tudo mais, e que você tinha algumas regras. Você não podia ter uma vida... Você normal, não podia ir para uma festa. Sim. E algumas festas clandestinas estavam acontecendo com participação de jogadores. Sim. E eu recebi informação que o Jô estava em uma festa clandestina. E eu fui até o local e eu fiz as imagens. Só que eu publiquei nas redes sociais porque eu fiquei com medo. Eu publiquei nas redes sociais, de repente de ser pego lá, porque a hora que eu publiquei eu ainda fiquei mais um tempo lá. Para poder ver a movimentação, eu publiquei falando que eu recebi as imagens. E no dia seguinte, um jornalista muito renomado, ele entra ao vivo na Jovem Pan e fala que eu fiz as imagens. Então meio que ficou uma... Pô, você fez ou você recebeu? Aí, a partir dali, já quebrou a relação de confiança do torcedor do Corinthians que viu a notícia. Só que eu não quero saber se o Jô tava com outra mulher, se ele tava com a esposa, se ele tava com namorada, se ele tava com amante, eu não quero saber. Isso não me importa. O ponto é, o jogador descumpriu um protocolo de segurança, um protocolo de saúde, e o Campeonato Paulista pode ser paralisado de novo. Era só isso. Levaram como se eu estivesse fazendo fofoca da vida pessoal do jogador, porque ele vai até o carro dele, pega uma camisa, entrega pra uma moça, dá um beijo no rosto da moça, a moça entra no carro de aplicativo e vai embora. O ponto do vídeo não era esse. O ponto do vídeo era mostrar que ele estava saindo de uma festa clandestina às 3 horas da manhã e o Corinthians se representava às 8 e eu sabia que se representava às 8. Nossa. Então o ponto era esse. Então, erro de condução de quem estava começando ainda. Tinha acabado de assumir o setorismo do Corinthians. E quando a informação caiu, eu fui com muita sede ao pote. Né? Não conduzi legal. Eu não podia nem provar que o vídeo era de 3 da manhã daquele dia. Se eu tivesse feito uma live de repente deixada no meu perfil, eu poderia provar, né? Live tá ali, não tem como. O horário tá... Mas eu não tinha como provar, né? Não tirei foto de um relógio ou de um calendário mostrando que tava naquele dia, né? Sim. E nesse episódio teve alguma
como que se diz? Alguma represália do próprio Jô ou do staff do Corinthians? O Jô soltou um vídeo através da assessoria desmentindo, a assessoria me bloqueou no WhatsApp, depois eu fui desbloqueado e tenho até uma ótima relação. Assessoria do Corinthians? Assessoria do Jô. Ah, do Jô. Mas hoje eu tenho uma ótima relação com a assessoria do Jô. Depois, acho que isso, colocaram uma pedra em cima. Tá. E eu tive uma outra represália que um dos dirigentes, nome forte do Corinthians naquela época, pediu pro gerente de comunicação não dar uma prensa em mim. Foi uma conversa tranquila. Mas como era na pandemia, qual que era a regra? A gente podia ir pro estádio de máscara e sentava ali nas cadeiras onde são as cadeiras cativas da Neoquímica Arena, e cada repórter tinha que ficar um longe do outro. Uhum. E aí eu tava sozinho lá com o meu equipamento, né, participando da transmissão. Quando deu um tempo, senta o gerente de comunicação do meu lado. Quem que era na época? Era o Marvio. Ah, tá. E aí o Marvio falou assim pra mim, ó, o pessoal lá em cima sabe que eu tô vindo aqui conversar com você e basicamente pra você ter um dia a dia tranquilo no clube, você precisa se retratar. Aí eu falei, eu não vou me retratar de uma informação que todo mundo sabe que ela é verdadeira. E eu não me retratei. Aí eu busquei orientações com algumas pessoas, Vanderlei Nogueira, que pra mim é uma referência de reportagem de rádio. O Vanderlei se posicionou e falou, você não tem que se retratar, sua informação é verdadeira, a gente sabe, a gente estava no mesmo grupo onde você compartilhou as mídias. Uhum. A gente sabe que você estava lá no dia e no horário e que aconteceu de fato. A gente sabe todo o desdobramento do que aconteceu. E aí eu não me retratei. Só que eu não me retratei e fiquei fora das coletivas. O Corinthians naquela época fazia coletiva, era o Mancini o técnico. Aí as coletivas eram faltando 5 minutos pro fim do jogo, faziam um grupo no WhatsApp, cada um mandava um áudio. Uhum. E era meio que até uma bagunça. Eu podia mandar um áudio com a pergunta ao mesmo tempo que o Léo tava mandando, por exemplo. Putz. Aí às vezes era a mesma pergunta. Uhum. Aí o pessoal vai lá, apagava e tinha que fazer outra pergunta. Eu voltei pra esse grupo um tempo depois. Quando saiu até um outro escândalo do Jô lá também de noitada e tal. E aí eu voltei. Mas aí porque eu tive uma conversa com a comunicação do Corinthians e falei, pô, eu quero colocar uma pedra em cima disso. Tive até um papo com o Alessandro na época, com o Duílio. Eles sabiam que eu queria colocar uma pedra em cima dessa situação. Uhum. E que a partir dali eu queria construir uma nova história na cobertura do Corinthians. Eles sabiam também que eu tinha assumido o erro de condução. Uhum. Eu tive vários erros de condução. Não consegui provar o horário, não consegui provar o dia. E também, né, o pessoal achar que eu falei que eu tinha recebido a imagem, mas eu tinha feito a imagem, entendeu? É complicado. É uma situação dúbia ali, porque você, ao mesmo tempo que tem que bancar a informação, você precisa olhar pra dentro de si e falar, cara, até que ponto eu corro risco aqui também. Porque a gente sabe que o torcedor ele é muito passional. E existe o torcedor da rede social, que vai falar que vai fazer acontecer com você, e o torcedor da arquibancada. O que aconteceu muito, fui muito ameaçado. Eu imagino. Algumas pessoas até de influência na torcida do Corinthians nas redes sociais, que meio que ajudaram a me colocar na fogueira com a torcida, depois eu virei até amigo de algumas pessoas. Eu tive uma relação próxima ali de algumas pessoas que ajudaram a dar uma inflamada naquela situação. É que as pessoas, quando elas tacam pedras, elas não esperam que você tenha uma reação. As pessoas que você tenha a se acuar. Quando você quer chamar, não, vou conversar. Você falou de mim? Por que você falou de mim? As coisas mudam um pouco. Elas esquecem que elas também poderão cometer um erro muito em breve. Exatamente, isso faz parte. E aí, pegando nesse gancho aí, antes até de falar sobre os 4 grandes de São Paulo, que a gente vai abordar bastante, tem um outro ponto na mídia tradicional. O São Paulo não acontece tanto. Em alguns pontos, sim. Mas, de um modo geral, em alguns clubes acontece. Que é essa questão dos créditos de informação. Hoje existe aquele setorismo do Twitter, que é aquele setorismo o Kaique deu uma informação de que o Cristiano Ronaldo vai pro São Paulo, né? Ou que o São Paulo sondou o Cristiano Ronaldo. E eu posso pegar no meu Twitter, abrir e falar, segundo fontes, que eu tenho pessoas próximas, que agora são pessoas próximas, né? Eu também recebi de que o Cristiano Ronaldo está... Então assim, cara, como que faz esse setorismo hoje no Brasil, principalmente, com a questão das mídias sociais? Qual que é o grande desafio? Porque o cara, você dá a sua informação, não é mais sua. E tem os replicadores, que eles não falam nem que a informação é deles, mas também não dão os créditos. Eles vão lá e contam a história, não falam nada, omitem a informação, então a galera acha que a informação é deles. Como que lida com tudo isso, cara? É difícil hoje em dia. O setorismo em si é muito difícil. Você criar uma relação de confiança com o torcedor passar a entender que você é uma pessoa que tem credibilidade para poder falar sobre o clube, justamente por conta disso. É que, assim, hoje em dia, no ambiente São Paulo em si, existe um respeito muito grande entre os setoristas. Não que em outros lugares não exista, mas, por exemplo, eu cobri o Santos. Na minha época não aconteceu comigo.
Mas hoje em dia existe, Uma rixa, cara, uma né? divisão muito grande. O Quintino veio aqui, ele falou sobre isso. Falou. Uma briga pública de setoristas do Santos. Vídeo, que um faz um vídeo, o outro faz um vídeo resposta, depois tem a tréplica. Cara, é uma loucura. No São Paulo hoje isso não acontece, então é mais tranquilo. Então hoje a gente tem mais pessoas confiáveis e pessoas que fazem um trabalho sério, dando os créditos pra gente da nossa informação. Se essa informação é do Gabriel, é do Gabriel. Se essa informação é da Pri Senhorães, é da Pri. Se essa é do Chacon, se essa é do Kaique. Hoje em dia é uma questão mais tranquila no ambiente de São Paulo. Mas não é todo lugar que é assim, não. E como que você vê também, aí dentro dessa pergunta do Léo, porque assim, ó, a gente tem vocês que fazem trabalho de apuração, checagem e tudo mais. E aí a gente tem um lado que em alguns casos são influenciadores do clube, que utilizam também isso daí, e tecnicamente eles, e a gente não vai falar de valores, mas ganham até mais que um cara que faz um trabalho como o seu, árduo ali, de ir no detalhe da informação. Como que você vê essa subdivisão de, às vezes a galera, até o próprio clube dá mais valor ou abre mais portas pra essa galera que é influencer do que um jornalista que faz esse trabalho? Não só clube, mas competição, né? Esses dias a gente tava na porta do CT, vários repórteres fazendo a entrada ao vivo lá de fora e assim, um influencer que não vem aqui ao caso dizer, que eu gosto até do conteúdo, acho o conteúdo legal, mas ele teve livre acesso pra poder entrar. Depois a gente viu o vídeo lá fazendo desafio com o jogador e tal. Hoje em dia a gente não tem mais essa abertura no clube. Pra gente fazer uma entrevista coletiva é muito difícil. Tem que alinhar com a assessoria pessoal, depois passa com a assessoria do clube, muitas vezes seguram, depende do resultado. A gente fica torcendo, e aí muita gente pensa, quando o setorista não é torcedor do clube, a gente passa a torcer pro clube pelo bem do nosso trabalho. Com certeza. Porque se o clube não ganha, vou dar um exemplo claro, né? Na data que a gente tá conversando aqui, o São Paulo vai jogar. Uhum. Cara, se o São Paulo perde, e eu tenho uma entrevista engatilhada com Pablo Maia, caiu a entrevista, não existe mais. Tem que esperar um novo resultado. Só que independente se vai ser vitória ou se vai ser derrota, os influencers vão continuar tendo acesso ao CT. Não é todo clube que é assim. Inclusive no São Paulo, cara, eu tenho muitos elogios a fazer à nova gestão da comunicação de São Paulo. Sim. Fez Píndola é um cara sensacional, pessoalmente falando e profissionalmente falando, gosto muito do trabalho dele. E torço para que lá dentro do São Paulo a imprensa tradicional volte a ter o espaço. Tem espaço para todo mundo. O influencer também pode frequentar o estádio, pode frequentar o CT, não tem problema nenhum, desde que seja uma coisa igual, né, para todo mundo. Né? Alguns campeonatos, por exemplo, você vê que tem uma limitação, reportagem de rádio. É que a questão maior é que eu trabalho com veículo rádio. É o principal CNPJ que eu presto serviço hoje. E assim, é difícil porque rádio não paga direito de transmissão. Talvez fosse melhor se pagasse. Porque aí os campeonatos valorizariam mais, as federações valorizariam mais o nosso trabalho e dariam um espaço maior pra gente trabalhar. Uhum. A gente tem várias limitações no estádio. Falei até pro Léo sobre o caso de uma notificação que eu recebi, porque eu fiz um vídeo de um aquecimento de um Palmeiras e Corinthians, estava cobrindo férias do setorista do Palmeiras. Eu fiz o vídeo do aquecimento. E em um vídeo de bastidor que eu fiz de 3 minutos e meio, 10 segundos de um bastidor do aquecimento do goleiro do Palmeiras, eles me deram uma advertência e ameaçaram não credenciar para os próximos jogos. Que loucura. Então, assim, cobra o direito, então. Porque aí a rádio paga ou decide não pagar, e aí a gente decide se a gente vai fazer esse conteúdo ou não. Né? A gente vai ter maior abertura para poder fazer esse tipo de conteúdo. É muito mais tranquilo. Né? Seria melhor para todo mundo teria espaço, né? A gente... E aí eu sei bem o que você tá falando, porque a gente aqui também... Eu faço bastante a parte da produção aqui, e é o que você falou, às vezes a gente nem torce pro clube, mas eu fico torcendo pra alguns específicos. Tenho 2 entrevistas que estão engatilhadas, mas a resposta da assessoria é: vamos esperar o resultado, o momento do clube. Então eu sei bem. Cara, e aí vamos falar então um pouquinho da época que você cobriu o Palmeiras, então. Sim. Como que foi essa chegada no Palmeiras? Hoje em dia a gente sabe, e aí eu não vou dar o crédito de quem falou essa frase, que agora eu não tô me lembrando, mas daqui a pouco eu lembro. O Palmeiras meio que virou uma Coreia do Norte ali, que é muito fechada, cara. Queria saber se na época que você cobria já era assim, você imaginava que iria pra esse caminho. Como que era nessa época aí? Pô, época boa. Época de web rádio ainda, quando eu... Não que eu cheguei a cobrir o Palmeiras, não fui setorista, não posso dizer que eu fui setorista do Palmeiras, mas a maior parte dos jogos que eu fiz foi lá. Eu gosto de contar dessa parte porque assim, muita gente não entende
a minha geração é uma geração talvez um pouco... Talvez a última geração, ou um pouco mais desconectada do veículo rádio, ou a última geração ainda conectada. Então eu gosto de contar para poder contextualizar como que eu comecei a paixão por rádio até chegar nessa questão da cobertura do Palmeiras, que foi na minha primeira web rádio. A gente tinha uma condição financeira muito precária em casa, e a minha mãe era separada do meu pai, a gente morava com a minha avó. Então eram eu, meu irmão, minha mãe, meu avô, minha avó e minha tia. Eram 6 pessoas em casa e a gente tinha uma condição financeira bem ruim mesmo. E minha mãe sempre ralou pra caramba pra poder conseguir criar eu e meu irmão. E a questão era tão complicada lá em casa que a minha avó não deixava ligar 2 televisões ao mesmo tempo. E lá em casa todo mundo sempre foi muito fanático por novela. E ou era novela ou era jogo. Às vezes tinha novela que era no horário do jogo. Às vezes acabava a novela da Globo e ia começar o jogo na Globo, só que tinha novela do SBT. Aí ficava aí lá em casa não tinha negociação. Então eu e meu irmão, a gente tinha uma tática às vezes. A gente falava pro meu avô que a gente queria dormir, aí meu avô subia com a gente, aí ele ligava a televisão dele pra gente assistir algum jogo. E aí a gente não dormia nada, só ia dormir depois do jogo. Só que aí a minha mãe foi e comprou um radinho de pilha pra mim e pro meu irmão. E a gente, como é que a gente vai ouvir jogo aqui, né? Aí ficamos procurando lá, que não era digital, era analógico ainda. AM. Então girava lá o botãozinho e tal, até que a gente achou uma rádio CBN. A narração do Deva Pascovitch, que lamentavelmente faleceu no acidente da Chape, uma perda que eu senti muito. Sagrado. Tinha Nathalie Gedra, Ana Thaís Matos, Paulo Massini, André Sanches... Tinha uma rapaziada muito boa, Mário Marra tava Mário lá, Marra. sou fanzaço dele. Então essa rapaziada aí toda, eles me marcaram muito e talvez eles nem saibam, assim, nunca tive a oportunidade de falar pra nenhum deles. Sim. Mas aí eu comecei a me apaixonar por rádio e eu nunca gostei de imitar o narrador, nunca gostei de narrar nada. Eu gostava de imitar o repórter, ou a repórter, e gostava muito. E aí fui crescendo ouvindo rádio, me apaixonei. Falei, é isso que eu quero pra minha vida. E aí eu tentei ser jogador, não consegui, né? Sempre me machuquei muito, até em futebol de amigos. Eu gostava de jogar de lateral esquerdo no campo. E no salão gostava de jogar de ala pela direita, que eu sou canhoto. Então era pra cortar pro meio e bater pro gol. E até jogava bem. Cheguei a ter umas passagens de base do Corinthians, Barueri. Projeto que o Calil, José Calil, que trabalha comigo hoje, ele tava lá na frente do projeto no Barueri. Ele era um dos acho que era secretário de esporte. Era secretário de esporte, Barueri. E aí eu conheci o Calil lá. Tem arena... Como é que ele fala? O Calil gosta de falar. Só tem arena Barueri porque eu estava lá. Calil que é o baita cara. E aí o resumo total, não consegui ser jogador. Aí meu padrasto falou pra mim, eu comecei a fazer teste vocacional, sempre dava comunicação. Aí meu padrasto falou, você é apaixonado por futebol, você respira futebol. Só que não era só futebol, era todos os esportes. Quando eu tinha uma brecha, assistia vôlei, basquete, tênis de mesa. O Baianinho de Mauá, se estivesse jogando, o que eu tava assistindo. E aí ele falou pra mim, por que você não tenta jornalismo esportivo? Aí eu falei, bati o martelo. Aí é algo que eu vou fazer, jornalismo. Eu entrei no jornalismo e conheci o Felipe Garrafa, que hoje tá lá no Brasil Urgente. Sim. E na Rádio Bandeirantes. Ele me indicou pra web rádio que ele tinha trabalhado antes de ir pra Bandeirantes, que é a Rede Contínua. Aí lá eles me deram a oportunidade de fazer a cobertura principalmente do Palmeiras. E aí nessa época, cara, já era um clube fechado, mas ainda tinha abertura pra poder ir nos treinos. E eu comecei a ir junto com o Felipe Garrafa, Osmar Garrafa, e eles me levavam. Nem tinha meio que credenciamento pra treino. Eu entrava porque eu tava junto com eles. E quem ia questionar o Osmar Garrafa com todo o nome que ele tem? Tanto que eu considero ele hoje... Talvez ele nem saiba disso, mas eu considero ele hoje meio que o meu padrinho no jornalismo. Porque quando eu tava sem emprego, ele me deu uma oportunidade na Gazeta de fazer uns jogos com ele, os repórteres no campo, e eu era meio que o repórter de meta ali com ele, ele narrava no estilo rádio. E aí foi assim, a cobertura do Palmeiras um pouco mais distante ainda, muito fechada, nunca consegui fazer nenhuma entrevista exclusiva, mas consegui uma exclusiva quando tava na Placar. Que o Alexandre teve um problema de doping, ele foi pego no doping por conta de um remédio contra a queda de cabelo. E aí, quando ele voltou, eu entrevistei o Alexandre e emplaquei uma matéria de capa sendo estagiário lá na Placar. Isso foi muito fera. Foi muito fera. Porque ele contou que a esposa dele era atleta, acho que ela fazia algum tipo de esporte que eu não me lembro agora, e ela sofreu porque muita gente questionou se ele caiu no doping, ela também devia estar se dopando. O filho dele é forte falar isso, mas o filho dele na escola teve um coleguinha que chamou ele de filho de um drogado.
Isso é muito pesado, isso é muito forte. E aí eu contei essa história na Placar. Então, assim, no Palmeiras era um ciclo um pouco mais fechado. Eu senti o clube mais fechado de todos os 4 que eu tive a oportunidade até hoje de cobrir. Acho que hoje ainda é. Hoje é o mais. Hoje ainda é ainda mais blindado. Mas esse foi meu primeiro contato. Através do Palmeiras e da cobertura ali de web rádio, eu tive acesso ao primeiro treino, por exemplo. Eu não imaginava que os caras pudessem passar pelos repórteres e dar a mão, assim, te cumprimentar. Porque você via os caras na televisão, o jogador é meio que uma figura... eu cresci meio que uma figura endeusada, né? Assim. É endeusado pra caramba. Eu tive essa relação mais próxima com os caras. E aí, aproveitando o gancho do Palmeiras, aí eu queria a sua opinião agora sobre o que vai ser o Palmeiras em 2026, né? Tivemos a vinda do John Arias, uma grande contratação, mais uma vez o Palmeiras gastou muito ano passado e não ganhou. Sim. Praticamente, não ganhou nada praticamente, né? Então, chegou nas finais, chegou na final do Paulista, chegou na final da Libertadores, mas não conseguiu concretizar em títulos. E aí tem essa questão da pressão no Abel. Até o 2027, até o final do mandato da Leila, ele fica. Então, como você vê esse projeto Palmeiras até o mandato da Leila? Porque aí a minha visão, queria saber a sua. O Palmeiras está dividido entre se a Leila continua ou não. Porque existe esse movimento da Leila de querer se perpetuar no poder, de querer mais eu sou totalmente contra. Eu já vou perguntar a sua opinião. Aconteceu no São Paulo a mesma coisa. E no Corinthians também, a gente viu o que deu. Com contextos diferentes, mas viu o que deu. Então tem essa situação e sai a figura da Leila Pereira. Qual é a pessoa que vai conseguir pegar esse transatlântico que é o Palmeiras e falar, não, a gente vai continuar tocando esse projeto? Pelo que eu converso com pessoas do ambiente Palmeiras, o nome mais forte dentro do conselho é o do Maurício Gagliotti, que não sei se ele tem vontade de repente um dia voltar. Eu acho que hoje o Palmeiras não tem um nome para depois da Leila. Talvez por isso muita gente enxerga como um deserto ali de ideias, de nomes, e de repente apoie essa tentativa de terceiro mandato que fere o estatuto do clube e tudo mais, e que eu sou contra. No São Paulo aconteceu com o Juvenal e a gente viu o que aconteceu. O Corinthians escudou a Libre também, depois. Também no Corinthians. Agora, o que eu penso sobre o Palmeiras dentro de campo, eu não sou um cara que peço a cabeça de nenhum treinador, mas hoje eu já entendo quem critica e questiona o trabalho do Abel. Não dá pra passar uma final de Libertadores 90 minutos chutando a bola pra frente. O Vitor Roque parecia que tava vendo uma estrela cadente o tempo todo. Era chutão pra frente, olhava pra cima, e ainda assim o Palmeiras quase conseguiu marcar o gol com o Vitor Roque, naquela bola que o Danilo salvou. O Danilo fez 2 gols na final da Libertadores. Foi. Na verdade são 3 um todo, né? Que ele fez um pelo Santos, Sim. contra o Peñarol, e fez 2 pelo Flamengo nessa mesma final, que ele salvou do Vitor Roque. Agora, o que eu penso sobre o time do Palmeiras, acho que vai se reforçar ainda mais na janela do meio do ano. Tem promessa de repente, um Nino, um Fabinho também é um nome falado. Acho que o Palmeiras vem muito forte. Só que eu acho que o Palmeiras é azarado, cara. O Palmeiras é azarado, cara. Ao mesmo tempo que o melhor Palmeiras da história, a terceira academia, tá acontecendo em número de títulos, não o melhor time, que eu acho que o melhor time é o de 96. Sim. O ataque dos 100 gols. Durou 6 meses. Aquele time, pelo amor de Deus. Se fosse a seleção brasileira, colocasse a camisa da seleção ali, ganhava muita coisa. Só um parênteses, aquele time era tão foda, vou usar essa palavra, porque meu pai, São Paulino pra caramba, e, cara, 92, 93, 94, meu pai pegou. Ele falou, cara, nenhum desses 3 times, na opinião dele, era melhor tecnicamente do que aquele Palmeiras de 96. Cara, uma loucura. Aquele time era muito fera, velho. Muito fera. Eu nasci um ano antes, eu não lembro, mas tudo que eu já li desse time e acompanhei. E se você pegar os nomes também, né? Edmundo, Evair. Pelo amor de Deus. Cara, o Djalminha, o Rivaldo, nas luas laterais, Roberto Carlos e Cafu. Cara. Que loucura, velho. Mas enfim, o que eu penso sobre o Palmeiras, o maior Palmeiras da história em questão de número de títulos. Ao mesmo tempo pega o maior Flamengo da história em número de títulos. É muito complicado bater de frente. O Palmeiras pegou... Tem time que pega a maior fase dele da história sem nenhum competidor à altura, talvez. Mas no Brasil é difícil. Você tem um G12 ali que é difícil sair dali. E o Palmeiras pegou o melhor Flamengo da história. Talvez o maior Flamengo da história em número de títulos também. Que aí maior você vai pra Zico e tudo mais. Mas é uma loucura. O azar que o Palmeiras deu foi nisso. Eu acho que o Palmeiras é um time sortudo dentro de campo. Às vezes não joga nada e consegue ganhar. Às vezes nem criou, mas consegue viradas incríveis. É um time que às vezes dá sopa pro azar, mas consegue reverter uma situação. Então é sortudo em uma parte, mas num contexto geral, acho que o Palmeiras deu azar. Mano, podcast a gente vai
pra frente, vai pra trás. E queria aquele assunto que você falou do Mundial, cara. Isso, vamos pegar esse gancho. Eu queria Até dá pra encaixar um gancho, porque o Palmeiras que era o único grande de São Paulo que estava envolvido. Porque você é o setorista do São Paulo, mas foi cobrir muito Palmeiras ali, né? Exato. Na verdade, assim, o Leandro Boldaquia foi pra cobrir o Palmeiras em si. Aham. E eu fiquei responsável. Primeiro a gente tinha um outro projeto de repente eu fazer o Flamengo, o Fluminense, mas aí com a logística não dava. Cidades, né? Não Muito dava, distante. tava né? muito distante. O Botafogo tava muito longe, por exemplo. Foi em Seattle, a gente tava em New Jersey. Seattle lá em cima, New Jersey aqui. E aí ficou muito distante. Então eu acompanhei o Leandro, só que eu cobri os rivais do Palmeiras. Então eu fui pra um treino do Porto, consegui acompanhar o dia a Messi? dia ali do... Você... O Messi eu Miami. não cheguei a ir pra Miami. Foi o Leandro e o operador. Aham. Mas eu fiz esse jogo. Então, Massa. não, na verdade eu não fiz a meta desse jogo. O Leandro tava em Miami, aí ele fez a meta dos dois. Aham. E ao mesmo tempo eu tava entrando com... Porque era ao mesmo tempo de Al-Ahly e Porto, que foi um jogo mais maluco da Copa de Clubes. Foi. E aí eu entrava com as informações, eu entrava na transmissão do Éder falando: Éder, aqui, MetLife Stadium, gol do 20 minutos, gol do Al-Ahly. Daqui a pouco 22, gol do Porto. 23, gol do Al-Ahly. Foi uma loucura esse jogo. Sim. E aí, cara, eu tive a experiência de ver de perto o Real Madrid, Borussia Dortmund. Cara, é a maior experiência da minha vida. Eu só tinha saído do país para ir para Argentina quando eu trabalhava no jornalismo automotivo, nada a ver com futebol. Que foi uma oportunidade que surgiu ali, que eu tava desempregado, surgiu a oportunidade e falei, vou abraçar. E ainda na época de web rádio e tudo mais. E aí eu fui pra Argentina, a única vez que eu tinha saído do país. Quando eu cheguei, cara, Will Smith chegando na casa do tio Phil, sabe? Eu cheguei nos Estados Unidos, a hora que eu cheguei na Times Square, cara, tem uma cena que é muito marcante. A hora que eu entro na loja do Pelé, eu me emocionei e fiquei bem feliz. Mas quando eu entro na loja da Disney e meu filho tinha acabado de nascer, meu filho tinha 6 meses. E aí eu me emocionei, comecei a chorar na loja da Disney, porque eu falei, cara, nunca que eu imaginei que aquele cara que ganhou um radinho de pilha por não ter dinheiro pra poder assistir 2 televisões ao mesmo tempo estaria nos Estados Unidos trabalhando e podendo comprar um presente pro meu filho da loja oficial da Disney, sabe? Isso foi muito louco. Muito louco. Conta algum bastidor aí, então, dessa empreitada nos Estados Unidos. Ah, aí, cara, eu entrevistei só fera, velho. A gente comprou o Flash Interview. O Flash Interview, as TVs detentoras entrevistam os jogadores no campo e depois eles passam numa sala, como se fosse aqui no estúdio, que tem vários backdrops, aqueles, né, aqueles que você de ficar atrás tem da rodinha e sim, tal. sim. Aí tem vários backdrops assim de vidro e tal, e aí várias emissoras. E aí os assessores vão levando, né, os jogadores. Aí pude entrevistar o Fábio, o Thiago Silva, eu gelei assim. Eu falei, cara, eu tô entrevistando o Thiago Silva. O Fábio, goleiro, é uma figura muito grande. Entrevistei o Vitinha, entrevistei o Gonçalo Ramos, e entrevistei o Marquinhos, cara. Tipo assim, são caras muito grandes, assim, pra minha geração. Sim. Pô, é lógico que eu queria ter feito uma entrevista com o Pelé, por exemplo, antes do falecimento dele. Cobri o velório do Pelé, que foi marcante ali de ver, tudo mais, toda a mobilização da cidade de Santos. Mas assim, são caras marcantes, não chegam no patamar desses caras históricos, Ronaldinho, Ronaldo, Romário, que é meu maior ídolo, mas entrevistar esses caras é uma coisa muito grande, assim. Muito louco. E o legal de ver é que teve muita torcida brasileira ali, né? Muita. O Palmeiras, a torcida fez uma festa legal pra caramba, a gente viu o próprio Flamengo, o Botafogo, cara, ganhando do PSG. Então assim, até pra gente passar essa questão do Mundial, deu pra mostrar que o futebol brasileiro, apesar dos pesares, ainda é um futebol de muita relevância no cenário tecnicamente e que a gente consegue bater de frente, porque existe essa vou até usar a palavra síncope, né? Essa síncope do vira-lata, né? De tipo, achar que aqui não presta, porque o futebol de Portugal é muito melhor. Olha o que o Porto fez, né? E mais do que isso, uma competição que veio pra ficar. Muita gente não acreditava nem que ela fosse acontecer. Cara, que competição da hora. Gostosa de ver, Que competição da hora. Você ir pros Estados Unidos no avião, eu fiquei pensando, cara, o Palmeiras vai enfrentar o Messi. Ó, que loucura. O Botafogo vai enfrentar o PSG. E o PSG perder do Botafogo, um negócio muito louco. Não, o City perder do Al Hilal, aquele jogo 4-3, do Marcos Leonardo deitando os cabelos no jogo. Tem alguma daquele, que é o ponto central ali na Times Square, que tava uma guerra das torcidas, assim. Tem alguma história ali daquela que cara, você viveu ali? A torcida do Esperance teve uma confusão ali com a torcida, foi o máximo, assim, acho que eu vivi. A galera respeitou bastante. Né? Respeitou bastante. Não teve nenhum confronto de torcida, foi muito legal quando eu vi a torcida do Chelsea
se encantou com a torcida do Flamengo ali no Lincoln Financial Field, que foi lá na Filadélfia, foi o jogo dos dois. Aí tinha um grupo de torcedores do Chelsea que foram se aproximando, meio que, como quem não quer nada, foi se aproximando de repente com receio, e a bateria da torcida do Flamengo tava tocando e todo mundo pegou o celular ao mesmo tempo, assim, começou a filmar. E porque para eles o ritmo de arquibancada daqui do Brasil é totalmente diferente da Inglaterra, até mesmo dos Estados Unidos. Os nativos lá estavam espantados, assim, com a força das torcidas, né? Sim, então teve muita coisa. Por exemplo, um bastidor legal que eu peguei lá, que a Mancha e Estados Unidos estavam mobilizadas para fazer toda a festa. E eles chegavam antes. Então eu tava no portão principal, falei, se eu for acompanhando esses caras, eles estão entrando e tá todo mundo deixando. Se eu acompanhar esses caras... Cara, eu fui lá nas fileiras, no meio da cadeira lá, e filmei e consegui acompanhar os caras como se eu fosse um integrante da torcida. E consegui filmar todos os bastidores deles chegando e tudo mais. E a gente publicou esse conteúdo. Conteúdo que ninguém mais fez. De estar lá no meio da torcida do Palmeiras filmando tudo, a montagem do mosaico, fazer um time-lapse naquela imagem acelerada, assim, dos caras montando. Tipo, arquibancada vazia, do nada todo mundo chega e um mosaico feito. Pô, foi muito louco isso. Inclusive, teve até um dos líderes da Mancha de lá, né? Que ele até viralizou numa declaração lá, vamos pensar em quem tá lá no Brasil, não pôde estar aqui. Ele foi um cara muito gente boa. Ele publicou nosso conteúdo. Ele publicou o conteúdo e deu crédito pra mim e pro Leandro. Que legal. Que eu fiz um time-lapse da arquibancada vazia e depois o mosaico subindo. E ficou muito legal. Ficou muito da hora. Isso é legal, uma competição que veio pra ficar. Vamos aproveitar o gancho aqui. A gente tá falando de gancho. Você tá lutador hoje, guerreiro. Mas é aqui, ó, só cavando. Cara, Marcos Leonardo, a gente citou sobre Marcos Leonardo, e o Marcos Leonardo, que foi um sonho antes da decisão da Libertadores das quartas de final do ano passado, que acabou com ele deu passando, né, pelo São Paulo. Você acompanhou tudo isso, a não vinda dele, o Gabriel Sá até explicou os bastidores, mas o nome dele voltou à tona no São Paulo. Sim. O São Paulo parece que tinha um acordo costurado com ele, e eu queria saber como é que tá essa situação e a entrada do Flamengo na situação, né? Uma antes, na sequência dele, se ele viesse, São Paulo passaria naquelas quartas de final? Passaria pra mim. O São Paulo mudaria o status do time. Mas o Marcos Leonardo é esse super craque? Cara, não é um super craque. Sabe fazer gol, cara. Faria. E olha que ironia, né? Eu cobri o Santos no ano do rebaixamento e o Marcos Leonardo era o centroavante. E foi um dos artilheiros do Brasileirão. Só que assim... Não dá pro cara fazer milagre. Eu tenho amigos que falam que tem raiva do Marcos Santistas, é claro. Tem raiva do Marcos Leonardo porque ele iludiu fazendo muitos gols, achou que ia dar. Teve o episódio dele com o Jean Lucas também. Sim, eles chegaram lá atrasados pra ir pra Bahia. E quando chega lá, o Santos ainda perde e tal. Agora, o Marcos Leonardo, primeiro, eu acho que o São Paulo teria vida longa, passaria a ser um dos favoritos. Que pegaria o Palmeiras na sequência. Pegaria o Palmeiras na sequência, qualquer coisa poderia acontecer, mas mata-mata São Paulo e Palmeiras é uma loucura. E principalmente no Morumbi, cara, dá um apagão no Palmeiras. É difícil ver o Palmeiras jogar bem no Morumbi. É verdade. Esse 3-2, por exemplo, teve total influência da arbitragem, porque se marca o pênalti do Alan no Tapia, era 3-0, fecha o caixão ali. Mais um jogo que o Palmeiras teve um apagão, não jogou nada, tomou 2-0 sem tocar na bola. Sim. E muita gente não imaginava que seria assim. Agora, eu acompanhei a situação do Marcos Leonardo, tem uma curiosidade, uma particularidade minha, que era 10h30 da noite e eu liguei para um dirigente do São Paulo. E ele me atendeu. Cara, tava uma barulheira no ambiente e eu sabia que era no CT. Não barulheira de farra, mas pessoas conversando. E eu sabia que era no CT. E aí, coincidentemente, o Gabriel Sá e a Pri Senhorães também ligaram. Não, acho que não foi pra mesma pessoa. Eles ligaram pra mesma pessoa entre eles, não a mesa que eu liguei. E aí também teve essa questão deles confirmarem que tava todo mundo mobilizado no CT, porque tentaram até o último. Mas só que o problema maior a gente até falou sobre isso, a entrada do Flamengo no jogo. A ideia inicial, e foi a informação trazida primeiro pelo André Hernan, é que o São Paulo não pagaria nada, o São Paulo não teria nenhum custo. E pro São Paulo caberia no bolso, não pagando nada, não pagando salário. O Al Hilal emprestaria o jogador, estaria encostado mesmo, emprestaria o jogador para tentar valorizar no mercado. E uma Libertadores valoriza o jogador sul-americano. Só que aí o Flamengo entrou na parada, ofereceu pagar todo o salário dele, que é algo em torno de 3 milhões. O Flamengo ofereceu. Aí, a partir do momento que você tem o Flamengo, mas o jogador não quer ir, o Al Hilal também falou, se ele tá dificultando por lá, eu vou dificultar por aqui. Já que o Flamengo ia pagar os 3 milhões, São Paulo paga os 3 milhões aqui, igual essa proposta pelo menos. São Paulo não tinha como, não deu liga.
E agora tá cada vez mais difícil o espaço pro Marcos Leonardo, né? O Benzema chega no Al Hilal, já tinha Darwin Núñez. Existe alguma possibilidade do Marcos Leonardo voltar ao Brasil, esse time ser o São Paulo? Pela vontade dele, poderia ser. É que hoje o São Paulo, Rian Francisco entrou em transição física. O André Silva voltou, já tem o Caleri. Eu acho que o São Paulo até buscou o Marcos Leonardo por oportunidade de mercado. E também por necessidade. Porque não tinha centroavante, e necessidade, não tinha centroavante. Tinha o Tava dinheiro, todo mundo né? no DM. Não tinha centroavante, então, né? Calma. Ele sabe que eu gosto do todo- Dinas. Cara, tem dois caras que me irritam profundamente no assunto de Neno. Que é o Léo e Vitor Boni, repórter da Jovem Pan. Porque ele me irrita extremamente, porque eles apelidaram o Neno de Dinas, apelido carinhoso. Carinhoso, pra que não... O que ele fez pra merecer o O apelido gol carinhoso? contra o Botafogo ninguém fala, mas tá bom. Eu tava lá atrás do gol. Inclusive, quando o Dineno fez esse gol, no grupo do Arquibancada Tricolor, todo mundo chupa Kaique, chupa Kaique. Falei, gente, tá bom, gol do São Paulo, tá bom pro meu trabalho, tá bom pra gente, velho. E aí uma loucura, cara. Mas assim, não tinha centroavante. Não tinha centroavante pra disputar a Libertadores. Tanto é que teve que achar uma outra forma de montar o time e tudo mais. E era uma oportunidade. Eu acho que agora, além de estar servido de centroavante, não que o Marcos Leonardo não seja melhor que... Sim. Eu acho que ele é melhor que o Caleri, que o André e que o Rian. Sim. O Rian pode vir a superá-lo. E pra mim é um fenômeno. É um fenômeno. Mas tá voltando de lesão de LCA, a gente não sabe como é que vai voltar. Então, acho difícil, primeiro, porque o São Paulo tá no limite do esforço financeiro. E, de repente, o Marcos Leonardo elevaria a folha salarial do São Paulo bastante. Tem essa questão nem o contrato de rescisão com o Oscar foi assinado por conta de dinheiro, né? Eu acho que se o Marcos Leonardo, na próxima janela do meio do ano, que é a janela forte, e que também é a janela forte de fora do país, Sim. acho que ele tem mercado lá fora, cara. Tem. É muito bom jogador. Premier League E com mostrou isso, inclusive, na Copa de Clubes, que foi uma baita visibilidade pra ele. Foi. É um jogador que acho que muda o patamar de qualquer equipe no futebol brasileiro. Total. Até do Palmeiras, tá? O Palmeiras, Total. apesar de estar com o Vitor Roque, eu acho que ele iria pra brigar por posição. Daria pra jogar até tranquilamente. uma dupla, daria pra fazer uma dupla. Sim. Hoje o Palmeiras tem a dupla, que é o Flaco Flaco Roque, né? e o Vitor Roque. Sim. Dá pra jogar Marcos Leonardo e Vitor Roque. O Vitor Roque se movimenta mais. E o Marcos Leonardo, apesar de se movimentar também, é um cara mais de última bola, né? Sim. Bom, a gente já tá chegando ao final do nosso programa, mas antes, aquele recadinho importante pra você que tá buscando suplementação alimentar. A Quantum é a solução dos seus problemas. Suplementação pra quem treina, aquela creatina que é importante. Pro adulto mais, né, o Cart Plus, aquela pra quem tá precisando de um reforço nas articulações. E até pra você que precisa de um reforço pra concentração, tem o Easy Flow. Cara, produto não falta na Quantum, vem nesse QR Code e você vai ter 20% de desconto. Repita. 20% de desconto, mas não é no único produto, é no site inteiro, tá bom? Então, não perde tempo, vai lá apenas para quem é inscrito do canal, usando o cupom Estagiários20. Vocês ganharam presente, o nosso convidado também ganha presente, então um kitzinho da Quantum pra você aí, pode abrir aí. E justamente agora que, tem tudo a ver comigo, passei por uma cirurgia no fim do ano e tô numa vida mais fit. Saudável. O Léo até viu. Não, tá, o bicho tá, ó, Tá postando? Se não sequinho. tiver postando, não Não, funciona. 22 quilos. 22 quilos o cara meu emagreceu, tá louco, pô. Aí, ó, tem uma coqueteleira, Maravilha. depois tem dois Eu tava produtos aí. justamente precisando. Aí, ó. Tem dois produtos aqui. Tem. Depois você vê aí, tem uma suplementaçãozinha pra você. Espetáculo. E depois a creatina vai chegar ainda. Exatamente. Pode ter certeza. Então não perde tempo, vai lá. Caicão, agora que a gente já tá na parte final do nosso programa, eu queria falar com você, a gente falou um pouco sobre São Paulo, o Corinthians já vai falar sobre o Santos, quero encerrar com o Santos, mas eu queria falar sobre o Corinthians especificamente hoje. Né, o Corinthians campeão da Supercopa, o Corinthians hoje, nesse momento que a gente tá gravando esse programa, vai jogar o Novo Horizontino, pra mim é favorito, apesar de jogar em Novo Horizonte. Também acho. Né? Então tem grande chance do Corinthians chegar a mais uma final com o Dorival Júnior, né? Que é campeão da Copa do Brasil também. Mas tem um ponto aí no Corinthians. Primeira questão da dívida, que é muito alta, né? Uma dívida quase impagável que o Corinthians está hoje, né? E a questão do Memphis. O Memphis, ele é um atleta que falam que com os atletas ele se dá muito bem. Com a comissão já parece que pode ter um ruído. O Corinthians traz o egípcio a pedido do Memphis e causa um ruído com o Dorival.
Então, até que ponto o Memphis, no custo-benefício pro Corinthians, faz a diferença? Porque são 4, falam, né? Aí a gente tá supondo, pelo que sai na mídia, de até 4 milhões de salário. E o Corinthians devendo ele, pagando pra ele morar no Rosewood, enfim, é todo o pacote Memphis. E o Corinthians não tem essa condição. Então, até que ponto o Memphis ajuda ou não o Corinthians? Eu acho que o Memphis hoje é um jogador impagável até pro Flamengo, por exemplo. Cara, 4 milhões de salário, se for de fato esse valor, eu acho que é impagável, é fora da realidade do futebol brasileiro. Mas o custo-benefício do Memphis, cara, ele tem total ligação com esse Corinthians vencedor e cascudo que o time montou. Você acha? O elenco que o Corinthians montou. Eu acho um time extremamente cascudo hoje. Uhum. Um time que, cara, passou a forceps contra a Portuguesa, mas ele não jogou nada. Foi muito mal. Eu cobri, inclusive, o Marco Belo tá de férias. Eu cobri esse jogo, ele não jogou nada. Ele foi engolido pelo meio campo da Portuguesa, o gramado ruim atrapalhou ele também, porque é um jogador que tá mais acostumado com outro tipo de vivência e tudo mais. E também, acho que em alguns jogos ele escolhe quando ele vai jogar ou não. Mas é que ele trouxe uma mentalidade, talvez, pra dentro do vestiário e muda muito pros caras. No Santos, por exemplo, no Santos você acha que não muda a mentalidade dos caras de estarem correndo do lado do Neymar? Sim. Acho que no Corinthians muda também a mentalidade dos jogadores de estarem correndo do lado do Memphis. Então, assim, a questão financeira, ela é totalmente fora da realidade. A dívida do Corinthians é muito alta, mas muita gente ainda se apega no que o Corinthians tem de potencial e tudo mais, mas não sai, né? Não sai desse atoleiro que entrou. É a questão da Safiel, que chegou, mas aí parece que também o clube embarreirou de novo. Agora, o que eu vejo desse Corinthians, o mais importante desse time vencedor, além de ter um excelente treinador, gosto do Dorival, acho que o Dorival ele tem um perfil que alguns outros treinadores brasileiros também têm. Ele é aquele cara que ele era subestimado, ele era chamado pra apagar incêndio, ele era chamado pra pegar time que tava brigando pra não cair, e de repente ele pega um time com material humano. Se você der material humano pra alguns treinadores brasileiros, de repente você vai ver que os caras, alguns treinadores têm potencial de fato pra poder dirigir um trabalho grande aqui no Brasil. Talvez não pra nível de fora, mas aqui no Brasil. Então é o que eu penso sobre o Dorival. Agora, esse time que foi montado do Corinthians é cascudo porque pegou jogadores de experiência, de rodagem e tudo mais. E também tem uma coisa bem legal no Corinthians hoje. A proximidade de diretoria, time e torcida. Isso eu acho espetacular. As organizadas do Corinthians estão de parabéns o que eles fizeram em Brasília e tudo mais. E hoje tem essa sincronia, né? Os jogadores do Corinthians nem esperam acabar o jogo para ir lá na frente da torcida fazer o famoso poropopó. Então essa, eu acho que a receita do sucesso é essa união que tem hoje no Corinthians. A torcida abraçou o time, abraçou o elenco, o projeto, né? Tentou blindar das questões políticas e todos os bastidores externos e cartão corporativo e coisas à parte, e tá dando certo em campo. A última da minha parte, a gente tem que falar rapidamente sobre o Santos. Como que você tem visto esse Santos que agora caiu no Paulista com Neymar e Gabigol em campo? Não sei se deu liga ou não ainda, ou se ainda vai dar liga no decorrer da temporada, mas como que você tem visto o âmbito geral do Santos aí? Cara, eu tenho, muitos pontos críticos com relação ao Santos. Não teria contratado o Gabigol. Acho que o custo-benefício Neymar até agora tem sido prejudicial ao time do Santos. Gostaria muito de entender de onde está vindo o dinheiro do Santos para várias e várias contratações. Acho que isso vai refletir no futuro. E a montagem do elenco foi muito mal feita. Não dá pra você entrar hoje numa Série A de Campeonato Brasileiro com o nível da zaga do Santos, o nível da linha defensiva. Fez algumas contratações, oportunidades de mercado, mas o Zé Rafael tinha uma lesão nas costas que ele não conseguia mais jogar. O Mike já não era mais o Mike da época de multicampeão pelo Palmeiras. Gabriel Menino é um jogador que parece que não engrena, tá jogando até bem no Santos, mas ele joga bem nos clubes no começo das passagens e não sei se vai durar isso. O Rony já não tem mais as características que fizeram ele se destacar no time do Palmeiras, porque ele não é o jogador mais cerebral. Pelo contrário. Acho que muitas vezes falta pro Rony conseguir equilibrar entre correr e pensar. E ele não tem mais aquela vantagem que tinha antes. Ele se doa muito, mas antes ele se destacava no posicionamento, na velocidade. A idade chega pra todo mundo. Ele não é dos jogadores mais lentos a partir de agora, não se arrasta em campo, ele briga. Mas não tem mais a característica que se destacava. O Gabigol já não é mais o mesmo Gabigol, o Neymar já não é mais o mesmo Neymar, então assim, Tassiano, outros jogadores, Lautaro, de qualidade super questionável, várias e várias contratações, e você olha pro time do Santos, não dá pra você imaginar. O Bilal Brahim chegou pra poder ganhar, gente, 950 mil por mês. Tiquinho, 1,5 milhão.
Aí você olha pro Santos, aí você entende. E hoje você olha pro Santos, você imagina que vai brigar por algo que não seja fugir do rebaixamento? Não condiz com a história do Santos. Então, eu analiso a situação do Santos com muita tristeza, Você acha de que o verdade. Voivoda é o melhor nome pra comandar esse Santos? Pra mim, não engrenou. Não deu liga. Acho que os jogadores não entenderam. Tinha uma expectativa muito grande. Talvez ele não estivesse acostumado a lidar com a pressão do tamanho de um clube como o Santos. Ele ficou muito tempo numa zona de conforto, que era o Fortaleza. Se tornou uma zona de conforto pela qualidade do trabalho dele. Antes ninguém conhecia o trabalho dele e ele fez por merecer essa zona de conforto. Mas agora no Santos muda. A expectativa do Fortaleza, de fato, no Campeonato Brasileiro é completamente diferente do Santos. Por exemplo, a expectativa do Fortaleza num alto índice classificar para Libertadores, com todo respeito ao Fortaleza, aqui, pelo amor de Deus, mas entendendo também o Fortaleza o limite dele, classificar para Libertadores pro Fortaleza, na época que o Voivoda fez o trabalho e tudo mais, era algo muito grande. Agora, classificar para Libertadores pro Santos, hoje pode ser grande, né? Hoje, mas era pra situação de hoje, mas se você pegar a história do Santos é obrigação. Exatamente. Uma SAF também, que é outro pensamento. Né? Exatamente, muda bastante coisa. Gestão séria. Uma gestão catastrófica, ela acaba com o clube. É só ver a situação do Santos. Eu vivi nos bastidores do Santos E vou ser sincero, do São Paulo, tá? Porque se o Casares não sai agora nessa situação, eu não sei não, viu? Sim. Até que ponto é desenrolar essa situação. É que assim, o São Paulo, vamos ser sinceros aqui, falar do São Paulo, do Santos e do Corinthians. Hoje eles têm elencos que não condizem com a realidade financeira. É verdade. Se fosse pensar no futuro, cara, era enxugar tudo e trabalhar com um time modesto. O que o Flamengo fez em 2013. Todo mundo quer comer o filé mignon, ninguém quer roer o osso. Exatamente. Na verdade, o Flamengo, pro ano, até que montou times. É que o Flamengo tá num outro patamar. Mas naquele momento, o Flamengo até tinha montado times importantes. E deu muita sorte também, porque ganhou em 2013 a Copa do Brasil, né? Conseguiu trazer o Guerreiro, que naquela época, então, trouxe o Guerreiro depois, mas enfim. Caicão, encerrando mesmo, a gente falou do treinador, eu não podia deixar passar essa. Que foi a sua entre aspas, briga com o Arthur Jorge na coletiva. E eu lembro que a galera os torcedores do Botafogo depois invadiram suas redes sociais e tal. Obrigado, Deus, o Twitter tava desativado. O Twitter não tava funcionando, cara. Nem lembro qual foi a parada que o Twitter ficou fora. Na hora que trocou, acho que na hora que ele comprou, talvez trocou pro X. E aí invadiram minhas redes sociais. Invadiram minhas redes sociais no Threads. Inclusive, botafoguenses que encheram o saco lá no Threads, eu desativei o Threads, só fui reativar pouco tempo atrás. Conta pra gente o que aconteceu, pra gente encerrar agora o programa. Cara, o Arthur Jorge me interpretou mal. Eu entendo o escudo do Botafogo com relação... O Botafogo tinha uma blindagem muito grande com relação ao ano de 23. 23. E eu entendo. Ficou um trauma, só que ninguém queria assumir que tinha um trauma. Só que qual era a minha ideia ali? Era a campanha mais longe da história do Botafogo na Libertadores, que viria a ser a campanha do título inédito. O Marlon Freitas, pra quem não lembra, em 2023 teve o nome dele escrito no muro, pichado no muro, pedindo a saída, pedindo a cabeça dele. Ele era o capitão, entre aspas, do fracassado Botafogo. Entre aspas, pelo amor de Deus, não me interpretem mal. De novo. Então, ele era a figura, o símbolo daquele time que fracassou. Ele permanecer no clube e capitanear o time que fez a campanha mais histórica, eliminando o São Paulo. Cara, o São Paulo é bicho papão da Libertadores. Noites de Libertadores são totalmente diferentes no Morumbi. Eu já vivi noite de Libertadores no Allianz, na Neoquímica Arena. Na Vila Belmiro só vivi Sul-Americana. Mas no Morumbi não tem igual. É uma loucura a sinergia do clube. Acho que inclusive o São Paulo é o clube que conectou o Brasil à Libertadores. Todo mundo começou a ver a Libertadores, que deixou de ver como um campeonato maldoso, agressivo, depois que o São Paulo conquistou. E aí, eliminar o São Paulo no Morumbi, nos pênaltis, da forma que foi, eu perguntei pro Marlon Freitas só. Você que viveu toda aquela questão do ano passado, eu queria que você falasse da volta por cima que você deu no clube e hoje a melhor campanha. Aí o Arthur, acho que a hora que ele ouviu a temporada 2023, ele já ficou surdo, já ficou cego e reagiu. Eu ainda tentei explicar pra ele. Pô, cara, você não tá entendendo. Eu tô tentando levantar a bola do jogador. Eu fiz uma pergunta, nem era minha função, mas eu fiz uma pergunta porque eu achei legal ouvir essa parte do Marlon. Falar do momento de superação. Eu não vou pra coletiva pra levantar a bola, ter resposta boa, resposta pra viralizar, nada. E nem resposta maldosa, nem pergunta maldosa. É coisa que faz sentido pro torcedor. Era algo que era
positivo pro Marlon Freitas ele falar da volta por cima. Ele interpretou errado e ele transformou numa discussão, porque eu tava tentando explicar e ele não queria explicar. Ele foi falando por cima, ele não queria explicação, ele foi falando por cima. Então ali, só que aí o torcedor do Botafogo ele vai correr pra defender o clube. Aí ele não entende que o torcedor ele é tão passional que ele não entende que ninguém dentro do clube, enquanto tá dentro do clube, pode errar. É louco. Depois que o Arthur Jorge saiu, todo mundo ficou puto com o Arthur Jorge porque ele deixou o projeto do Botafogo. Mas ali ele foi muito mal comigo. Tanto é que uma pessoa específica, não. Uma pessoa específica da comunicação do Botafogo me pediu desculpa pelo Marlon. Pelo Marlon. Porque se vocês pegarem a coletiva agora, vocês veem que o Marlon, ele respira pra responder. Ele dá uma risadinha porque ele viu que o Arthur Jorge tinha ficado puto já no começo. Mas ele queria responder. Então eu recebi a informação dessa pessoa de que o Marlon queria responder e que ele ficou chateado por meio que eu ter sido espinafrado na coletiva. Entendi. E o Arthur Jorge depois eles nunca tiveram mais contato? Não, nunca tive a oportunidade de ter um contato com ele, nunca pediu desculpas. Mas ainda assim, sem separar o lado pessoal do lado profissional, acho que uma opinião que eu tenho, pessoal, se o Abel Ferreira sair do Palmeiras como muita gente quer, o nome, pra mim, tem que ser o Arthur Jorge. Ele é bom técnico. Achei ele um excelente treinador. Ele é bom treinador. Ele não foi legal comigo. Ele não foi legal, ele foi injusto comigo. Sim. E ele trouxe uma massa muito grande de ódio, inclusive, né? De influenciadores do Botafogo, que assim, o pessoal me odeia e tudo mais. E depois o Botafogo deu uma derrapada, teve uma situação mais grave ainda, né? O Botafogo deu uma derrapada, eu fui tentar me aproveitar da situação. Ali eu fui mal. Que aí eu postei no Twitter, coloquei lá, Arthur Jorge e tal. Você tentou falar que não tinha um trauma ali de 2023, mas tem, e esse trauma existe até hoje, essa sombra existe até hoje. O que aconteceu hoje foi uma pipocada. E aí tinha derrapado, acho que o Palmeiras tinha assumido a liderança. Só que aí depois o Botafogo consegue reverter a situação, é campeão, e aí... Mas quase perde. Aí a torcida caiu matando em cima de mim de novo. E o detalhe que o último jogo contra o São Paulo, né? Foi. O Kaique só riu e falou, calma, torcedor, eu tenho um plano. Foram justamente 2 ondas de ódio, assim, da torcida do Botafogo. A segunda totalmente merecida, tá? A segunda totalmente merecida. Se eu fosse torcedor, eu me xingaria. Porque eu tentei tirar uma ali e acho que não tinha necessidade. Mas eu tinha guardado. Um rancinho ali, né? Não era nem um rancinho, eu tinha guardado assim, porque eu não conseguia explicar pra ele, sabe? Fazer ele entender que eu não tinha intenção ruim nenhuma. Sim. E aí ficou guardado aquilo engasgado, eu desabafei da pior forma possível. O time errado. O que aconteceu uma vez também com o Gabriel Sainz, o Beldia, né? Não, é diferente. Essa galera... Eu acho que ali é diferente. É diferente, né? Diferente. Ali o Zubeldia foi mal demais. Foi mal, pior ainda. Claro, porque ele praticamente partiu pra cima do Gabriel ali, foi também. E também envolvendo o Botafogo, no jogo do Botafogo. Enfim, galera, antes da gente finalizar o programa em grande estilo, não esquece, tá? Faz a sua fezinha. Quer apostar? Aposta esportiva é na Aposte Fácil. Vem nesse QR Code aqui, vai te levar lá. Atendimento humanizado, 24 horas por dia, cashback, tá? Mas tem que ser inscrito do canal, beleza? E descontos exclusivos pra vocês aí na plataforma, tá? Mas lembrando, jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos, tá? E fazer um agradecimento especial. Vocês estão vendo aqui, nosso novo apoiador aqui, a Magicopos. Uma empresa que faz personalização em copos, canecas, taças. Seu copinho de cerveja também dá pra fazer, colocar aí, sua logo. Como aqui o canal Estagiários. O nome do Léo tá aqui no copinho. Então vem nesse QR Code que vai estar aqui e no link da descrição. Magicopos é a solução pro seu copo personalizado. Valeu? É isso. Caicão, cara, que bate-papo incrível. Queria te agradecer demais pelo seu tempo. E, cara, a casa é sua, sempre que quiser vir. Gente, obrigado mesmo. Obrigado de verdade. Nem sei se eu sou um cara pra ser entrevistado, mas... Claro que claro que cara, de verdade mesmo. Obrigado pelo bate-papo, poder contar minha história e fazendo uma ligação com o nome do canal, cara, pra quem é estagiário, pra quem tá começando na profissão, acreditar e os grandes voos vão chegar. Você vai conseguir alçar grandes voos se você trabalhar e batalhar, todo mundo consegue. Se eu conseguir saindo de lá de baixo, todo mundo consegue. É isso, Caicão. Lembrando que se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha e ajuda a gente a continuar trazendo convidados tão grandes quanto Kaique Silva. Tamo junto, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu!
Yeah. 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 Yeah.